Nós vamos conversar agora com Alexandre Naime, que é infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Unesp. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Então, Alexandre, o presidente Bolsonaro já causou polêmica em relação ao coronavírus em várias ocasiões, desafiando recomendações de uso de máscaras, recomendando o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, e agora ele mesmo está sendo medicado com relação a isso. Ele está tomando também azitromicina, foi a informação que ele deu, que é um antibiótico, e falou que começou antes da confirmação do exame. Então, eu queria saber até agora como é que o senhor avalia a posição do presidente Bolsonaro, o tratamento que ele vem recebendo. Olha, Denise, infelizmente, nessa pandemia, nós temos que separar o que é ciência e o que é política. Isso eu digo infelizmente porque não é o jeito correto de fazer, né? Uma coisa técnica, uma questão médica, ela tem que ser dada um norte do ponto de vista científico. Mas fato é que, infelizmente, nós temos essa polarização e o tratamento da Covid-19, ele não envolve nenhuma evidência em relação à terapêutica precoce. O que isso significa? A Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, que são as duas sociedades científicas mais envolvidas com a pandemia da Covid-19, por motivos óbvios, né? A Covid-19 é uma infecção causada por um vírus que atinge o pulmão, então essas duas sociedades estão envolvidas, publicaram recentemente mais um documento dizendo claramente que não faz sentido, não tem racional científico na alegação do tratamento precoce da Covid-19. O que existe é lógico, é muita esperança por parte de nós médicos que isso funcione algum dia. Mas é importante dizer que antes de colocar em prática, a gente tem uma evidência, tem uma prova que funcione. E é o que a gente chama de ensaio clínico randomizado, que estão em andamento com diversas estratégias, com hidroxicloroquina, com ivermectina, com nitazoxamida, com remdesivir e várias outras possibilidades de estratégia contra o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Mas a gente percebe, Denise, que muitas vezes, mesmo entre médicos, essa questão extrapola a avaliação científica. Ela vai para um lado de crença, vai para um lado de querer acreditar ou não que a medicação funciona. E quando você parte para esse lado, fica impossível defender o que é certo e o que é errado. Vai do que o médico avalia. A isso se chama autonomia médica. Então, existe sim a possibilidade do médico prescrever alguma coisa que não tenha evidência científica, como é o caso do tratamento precoce da Covid-19, dentro da autonomia do médico, que não é ilimitada. A autonomia do médico esbarra, obviamente, no quanto que aquela terapia pode fazer mal ao paciente. E aí a gente fala dos eventos adversos, que existem em qualquer medicação, hidroxicloroquina, ivermectina, o que você quiser usar, toda medicação existe o seu percentual de evento adverso, mas talvez isso não seja o mais importante. O mais importante seja a falsa sensação de segurança que uma medicação de tratamento pode passar à pessoa que está fazendo uso sem evidência científica e levar ela a perder aqueles cuidados que a gente sabe que são essenciais com precaução, com prevenção. Então, tudo isso, infelizmente, extrapolou o âmbito científico, entrou numa questão de jogo de, entre aspas, torcida, e inclusive na área médica, o que é muito ruim. Mas a posição da ciência é muito clara. E aí a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, se manifestando já desde o começo da pandemia, mas repetidamente na semana passada, com documentos muito objetivos. Não existe comprovação científica de eficácia do tratamento precoce da Covid-19. E um segundo ponto, que é muito perigoso, que aí a gente já sai da questão científica e entra na questão ética. Prescrever tratamento que não tem evidência científica, como a gente discutiu agora há pouco, até pode ser feito através da autonomia médica. Mas publicizar, fazer marketing com slogans bem chamativos, fazendo a indicação em mídias sociais, isso é infração ética, está no Código de Ética Médico. É proibido ao médico publicizar tratamentos que não têm evidência científica comprovada. Então, essa é uma outra questão que, infelizmente, essa discussão abrange.
Inclusive eu já conversei com alguns médicos que evitam dizer exatamente qual o tipo de tratamento que estão utilizando, porque nenhum tratamento tem comprovação de 100% de eficácia, não é? Não pode ser tratado como um protocolo mesmo recomendado para a doença. Cada caso, pelo menos a impressão que eu tenho é que cada caso recomenda uma combinação de medicamentos, né? Inclusive o presidente Bolsonaro disse que ele na radiografia não deu qualquer problema no pulmão e ele está tomando antibiótico. Não seria mais o caso em que há algum problema no pulmão, alguma infecção mesmo? Na verdade, há que tudo parece, né? Porque o caso do presidente Bolsonaro tem algumas dúvidas, é lógico, né? Nós não queremos entrar na intimidade, isso é uma relação médico-paciente muito importante que se mantenha. Mas há várias dúvidas. Primeiro, você acaba comentando no começo da reportagem, Denise, que então com esse teste positivo de agora, a gente imagina que ele não tenha tido Covid naquele primeiro episódio que aconteceu quando ele voltou dos Estados Unidos. Mas a gente não sabe qual exame ele fez agora. Como você mesmo mencionou, o melhor exame para ser feito é o tal do RT-PCR, aquele exame do suave, que você coloca um cotonete no fundo do nariz, no fundo da boca, e usa esse material para procurar o material genético do SARS-CoV-2, do causador da Covid-19. Então esse é o exame gold standard que mostra a infecção ativa, mostra o vírus ali presente. Mas existe um outro tipo de teste que, infelizmente, tem péssima acurácia, que são os exames sorológicos, principalmente o teste rápido, que também, infelizmente, estão disponíveis. Mas por que, infelizmente? Eles têm um alto índice, tanto de falso positivo, porque eles mostram ou contato pregressa com o coronavírus, com o novo coronavírus. Então, se o presidente fez um teste sorológico, que eu não acredito, ele deve ter feito, até pelo cargo que ele ocupa, o melhor teste, o padrão ouro, que é o RT-PCR, mas se ele fez um teste sorológico, o positivo que está agora pode ser refletido daquela infecção que ele teve quando ele voltou dos Estados Unidos. Ele negou que teve, mas muita gente ficou na dúvida. E se ele desse negativo, coisa que não é o caso do teste sorológico, o índice de falso negativo é enorme nos primeiros dias. Esse exame, para ficar positivo, o teste sorológico, precisa de 10 a 14 dias. Ou seja, nós esperamos que ele tenha feito o teste de RT-PCR. Agora, falando da forma clínica que ele teve. Provavelmente, como ele está nos primeiros dias, ele ainda tem a forma clínica chamada Covid leve, que se assemelha muito, como ele mesmo, o presidente, falou no começo de toda essa história, com um resfriado ou com uma gripe. São sintomas como febre, dor no corpo, mal-estar, espirro, tosse seca, dor de garganta. E aí, quando chega lá pelo 7º, 10º dia, a doença pega dois sentidos. Ou ela vai melhorar espontaneamente, acaba por aí, se o indivíduo não tiver nenhuma complicação, ou a doença vai para o que a gente chama de Covid grave e o terceiro estágio, que é a Covid crítica. A Covid grave é quando eu tenho que internar o paciente, porque a falta de ar, a falta de oxigênio no sangue está muito alta por conta do comprometimento pulmonar e ele precisa ser internado e receber oxigênio. E a Covid grave é quando eu já tenho esse paciente no hospital e ele está muito ruim e eu preciso mandar ele para a UTI. A Covid crítica, desculpe, é o terceiro estágio. Então, nós imaginamos que o presidente esteja com uma Covid leve, vamos torcer para que ele evolua bem, quando chegue lá pelo 7º, 10º dia, no máximo os sintomas desapareçam e ele não evolua para as formas graves. Mas lembrando que isso é muito dinâmico e existe muitas situações de piora tardia dessa doença. Pacientes que já estão no 10º dia, de repente começam a ter manifestação pulmonar ou disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. O melhor então, era ele se prevenir e ficar em repouso mesmo, né? Ele disse que vai continuar trabalhando, exato, que ele estava com vontade até de dar uma caminhada, é tudo que não é recomendado nesse momento. Agora eu queria seu comentário, doutor, para nós encerrarmos, a respeito de um comentário que o presidente fez, que os mais jovens não precisam se preocupar e os relatos aí, a estatística que nós temos de mortes, mostram que não é exatamente isso, né? Não, infelizmente, e sendo bem breve, né, é óbvio que é a exceção, mas a exceção quando acontece na sua casa, ela é muito triste. Existe sim a possibilidade da Covid grave, da Covid crítica, ou seja, de casos extremamente graves ou até mesmo fatais em pessoas jovens, inclusive sem nenhuma comorbidade. Infelizmente, algumas pessoas têm uma susceptibilidade, ou seja, uma facilidade genética de adoecer gravemente pela Covid-19, sem nenhuma comorbidade, com idade inferior a 40 anos. É raro do ponto de vista estatístico. Então, é menos de 1%, mas acontece. E quando acontece na sua família, com um amigo, com alguém próximo, isso é trágico. Então, você deve evitar o contato, mesmo se você se expor ao Covid-19,
mesmo se você for jovem, até porque a questão não é só uma questão de adoecimento sua, mas também de você transmitir o vírus para outras pessoas. O melhor é não ter, né? Não é uma coisa que todo mundo vai ter, que o problema é só atendimento médico. É melhor você não correr o risco de repente, você ter e não ser com sintomas leves e a situação se agravar de uma hora para outra. Eu agradeço muito a participação aqui do doutor Alexandre Naime, que é infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Unesp. Doutor Alexandre, muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde. Fico à disposição, Denise. Um abraço.